Nós, a partir do Observatório para as Condições de Vida, fizemos estudos nos docentes, no pessoal de voo, nos portuários, estamos a fazer nos enfermeiros, nos maquinistas do metro, na Auto Europa, e nós estamos a falar de estudos que incluem taxas de resposta de 25% a 50% de toda esta população trabalhadora. Portanto, nós estamos a falar de milhões de dados trabalhados por uma vasta equipe. Eu só chamo a atenção para isto porque os números que eu vou dar a seguir não são com base numa pequena amostra. Nós encontramos, antes da pandemia, do ensino online, etc., 70% dos professores em exaustão emocional, quando a vida era normal. Encontramos na Ryanair uma taxa superior, por exemplo. Encontramos na logística e no setor portuário a confissão aberta por mais de metade dos trabalhadores que trabalham mais de 60 horas semanais e que veem a sua vida pessoal, familiar, de todos os tipos, afetada. Encontramos as pessoas a confessar autodoping, ou seja, tomam medicação para conseguir aguentar os ritmos de trabalho e as condições de trabalho que lhes são apresentadas. E, portanto, nós já vivíamos no trabalho, que quanto a nós é central, e, portanto, há muitas, eu não estou aqui a evadir a questão da singularidade, da genética e outros fatores que existem, mas a questão do trabalho é central, porque o trabalho é o que nos humaniza, é o que nos insere socialmente, é o sentido da nossa vida, até como espécie. Nós separámos-nos dos animais pelo trabalho. E, portanto, a questão de o que é que está mal nos locais de trabalho, já estava muito mal e pode ainda ficar pior. Desde logo a insegurança. Portanto, nós toda a vida como espécie lutámos pela segurança. E agora a insegurança é oferecida pelo neoliberalismo como se fosse uma coisa extraordinária, como se as pessoas trabalhassem melhor quando estão inseguras. Não há nenhuma verdade nisto, muito pelo contrário. O que é que nós encontramos? Quanto mais precário, menos qualidade tem o trabalho. Portanto, não há nenhuma relação entre um bom desempenho laboral e uma alta precariedade laboral. Más condições de trabalho do ponto de vista das equipas. Cada vez há menos equipas. Cada vez as pessoas se sentem com menos apoio, com menos pernas. E, portanto, sentem-se isoladas a tomar decisões. Isto é muito claro nos estudos que nós fazemos, por exemplo, na área da saúde, nos enfermeiros e também na área da docência. As pessoas sentem-se obrigadas, pelas próprias condições de trabalho, pela ausência de tempo de trabalho, pela pressão, a tomar decisões sozinhas que não devem ser tomadas sozinhas. E, portanto, não sentem esse apoio absolutamente estrutural. O problema da avaliação individual de desempenho é das coisas que mais está ligada à doença mental no trabalho, porque as pessoas são sistematicamente avaliadas a partir de condições que elas não criaram. Mas só elas é que são avaliadas a partir dessas condições. E, portanto, nós temos o famoso CIADAP na função pública portuguesa, onde nós também temos feito estudos, é das coisas mais contestadas na função pública, porque a pessoa, independentemente do trabalho excelente que desempenha, só 5% é que chegam ao fim. Quer dizer, isto é uma coisa que não se consegue explicar a uma criança de 5 anos. Eu, se entrar dentro de uma sala de aula e disser aos meus alunos, nós vamos fazer um teste. Vocês vão ser todos ótimos, vão dar o vosso melhor, mas eu só vou dar excelente a 2. Os outros, se tiverem excelente, não podem ter excelente. Quer dizer, isto cria situações brutais de injustiça em que a tendência, junto com outros fatores, e a própria sobrecarga, que não se deve ser posta de lado, porque com os salários a cair, e os salários têm caído sistematicamente do ponto de vista real, as pessoas vão sempre fazendo mais horas extraordinárias. Mais um extra aqui, isto é típico nos médicos, nos enfermeiros, nos professores, no trabalho industrial em Portugal. Nós temos muita gente a trabalhar 50 a 70 horas para conseguir não descer a um nível de vida de mera subsistência. O que é que isto tudo leva? A uma perda do sentido do trabalho. As pessoas não querem ir trabalhar. Têm medo de ir trabalhar, têm ansiedade do trabalho, têm desgosto do trabalho. Os médicos passam a não gostar dos pacientes, os professores a não gostar dos alunos, os enfermeiros a não gostar dos utentes. Ou seja, há uma desvinculação emotiva do trabalho, em que o trabalho aparece como uma ameaça. Quando o trabalho, para muitos de nós, é uma paixão. Tão paixão que a gente até tem que meter, nós até temos que meter na nossa agenda, hoje é dia de namorar, é dia de jantar, não vou trabalhar no domingo porque vou almoçar com a minha família. Portanto, para uma boa parte da população neste momento, para uma boa parte da população neste momento, sair do trabalho é um alívio. Reformar-se, a quantidade de pessoas que nós temos nos nossos inquéritos, nós estamos a falar de dezenas de milhares, que diz, o que é que mais quer fazer no trabalho? Reformar-se. Isto é inacreditável, nós temos chegado a isto, não é? Qual é o seu sonho? Progredir na carreira, fazer mais, investigar? Não. Quer-me ir embora, quer fugir daqui. E, portanto, eu penso que nós temos que questionar os alicerces da organização do trabalho que levaram aqui. Não me parece que se nós tivéssemos o problema de uma pessoa, 2,
é um problema individual, mas se nós temos um problema massivo, nós temos um problema de organização. Nós temos aqui um elefante na sala que o doutor abordou agora, que se chama capitalismo e modelo económico. Nós temos que ter médicos a trabalhar de noite, enfermeiros, e temos que lhes pagar muito bem por isso, porque nós sabemos pelos estudos que ao final de 5 anos de turnos, não interessa se é piloto, médico ou operário, vai começar a ter alterações físicas importantes, vai subir a tensão, vai a possibilidade de diabetes, etc. Enfim, estão aqui médicos para explicar bastante melhor do que eu. Portanto, nós sabemos que o trabalho por turnos paga-se um preço por isso. Antigamente, aliás, tinham direito a ou reformar-se mais cedo, ou uma série de mal chamadas regalias, que não são. É uma compensação que a sociedade dá pelo esforço que nos dão da noite estarem numa urgência para nos atender. Mas a minha pergunta é, porque é que nós temos operários da Auto Europa a construir carros às 4 da manhã? Porque é que nós temos supermercados abertos às 11 da noite a vender tupperwares? Quer dizer, nós criámos um modelo de vida que o que o nosso corpo está a dizer, na nossa ótica, é nós não aguentamos, nós não suportamos isto. Porque é que nós temos as crianças ligadas horas sem fim aos telemóveis, com, aliás, perturbações cada vez mais graves, e muitas delas nós nem sabemos, porque são crianças, o que é que vai ser daqui a 20 anos quando estes cérebros Os jogos são todos muito violentos, não é? E mesmo quando não são violentos, quer dizer, a luz, aquilo que o senhor estava a dizer, que a doutora Teresa Paiva, que também trabalha connosco, nos ensinou tanto, a própria luz, esta luz do telemóvel é uma luz estimulante. Eu, se for para a cama ler, mesmo que seja um jornal, não seja uma rede social, com um telemóvel, vou levar mais tempo a adormecer do que se for um livro em papel, porque o livro em papel não só não tem essa luz, como eu é que comando o ritmo do livro. Isto é uma máquina que comanda-me a mim, enquanto que eu comando o livro. Raquel, mas nós agora temos os livros aqui dentro. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, e já está provado que não é a mesma coisa. O problema é que nos disseram que devíamos comprar os livros aqui Mas eu não quero fugir da sua questão de como é que nós regulamos isto. O problema é o seguinte, eu posso dizer como investigador, e faço, que eu não tenho redes de WhatsApp de trabalho e a partir das 8 da noite eu desligo tudo. O que eu faço? A maioria das pessoas não pode fazer isto porque depende da resposta para continuar a ter um rendimento do trabalho. Portanto, esta liberdade de trabalho não existe. E eu reitero o que disse há pouco. Não é por as pessoas estarem 24 horas ligadas que vão trabalhar melhor. Portanto, nós criámos uma ilusão de que se as pessoas estão sempre a trabalhar, estão sempre vigiadas, estão sempre controladas, e eu penso que o teletrabalho, penso que discordamos, se me permite, eu penso que o teletrabalho só vai piorar estas situações de controle, de vigilância, porque o teletrabalho não sou eu, na minha casa, a escrever o dia todo. A maioria das pessoas, quando está em teletrabalhos, tem o ritmo de trabalho marcado por um computador que diz a quantos e-mails é que ela tem que responder, quantas fichas de Excel tem que preencher, quantos telefonemas tem. Mas tirás do trânsito, tirás do trânsito, mas isso é uma ilusão inicial de que, sim senhora, o trânsito é muito cansativo. Mas cria-nos outros problemas, como criou agora no ensino à distância, que transformou a casa numa unidade produtiva, em que a certa altura o divórcio não é uma crise, é um bem, porque a gente já não quer ver o marido à frente nem a mulher, depois de estar 24 horas a dormir e a trabalhar com ele. Imaginem vocês, isto é... Portanto, nós temos que pensar estas coisas, passa a brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. É tudo verdade. Que é, nós temos que pensar estas coisas como a Marta disse, e muito bem, nós, quando falamos em trabalho, também falamos na ausência do trabalho, também falamos no descanso, também falamos do ócio, falamos do desligar e do não fazer nada, falamos do tempo para a família. Quer dizer, nós temos que separar muito bem, sob pena de... Porque eu também não quero contribuir aqui para uma tese muito difundida que é errada, que é a ideia de quem corre por gosto não cansa. E o professor Coimbra de Matos, que eu tanto admiro e que trabalha connosco, está sempre a dizer, a partir de uma certa altura, sim. Ou seja, há um limite a partir do qual nós temos que desligar. Nem a pessoa mais dedicada do mundo, mais apaixonada, se pode dar ao luxo de estar a trabalhar sem parar. Nós precisamos disso, inclusive, é para voltar a trabalhar. E para voltar a trabalhar bem, não é? Eu tenho alunos meus que me dizem assim, fui passar fora uma semana, quando voltei consegui terminar o artigo. Fátima, isso é normal. E há uma... A nossa experiência em situações de burnout, as pessoas querem fugir do trabalho, não querem voltar para lá, e portanto, quer dizer, obviamente não faço diagnósticos individuais, mas também penso que nós não podemos aqui um bocadinho mitificar situações de sobrecarga de trabalho. O que é que eu quero dizer em relação a isto? Eu não sei se a experiência foi assim tão positiva,
Porque nós temos um problema na luta nos profissionais de saúde contra o Covid. Primeiro, só a metáfora da guerra. Isto não foi uma guerra. Estas pessoas não foram para lá matar, foram para lá salvar. E, portanto, eu acho que a metáfora da guerra utilizada ad nauseam, peço perdão, pela comunicação social foi errada. Foi ela que disse. Eu sei, mas ela foi utilizada pela comunicação social e pelos políticos desde o início. Isto não é uma guerra. Uma guerra, existe um inimigo. Nós, pelo contrário, E, aliás, nunca se devia ter usado, na minha opinião, o termo distância social, mas distância física. A distância social é o nosso problema. É por causa da distância social da Amadora e daqueles prédios horrorosos que hoje nós temos também um problema em Lisboa. E nós vamos conseguir manter a distância social muito mais tempo sem que isso afete as nossas relações. Exatamente. Portanto, nós precisamos de repensar um bocadinho estes conceitos. Mas eu queria dizer duas coisas. A primeira tem a ver com os profissionais de saúde durante o Covid foram confrontados com um problema, quanto a mim, é sério e pode levar ao burnout, que é a questão do reconhecimento. O reconhecimento é, eu reconheço-me na Fátima. Aliás, eu só me torno humana porque há outros seres humanos. Claro. Senão, se eu tivesse nascido no meio de lobos, eu tinha um comportamento mais parecido com os lobos, não é? Pronto. Mas esse reconhecimento é um reconhecimento social, de espécie, portanto, de género humano. Ele é um reconhecimento da tutela político que estes profissionais de saúde não tiveram. Não vale a pena fazermos aqui a mas história. Mas tiveram dos seus líderes, elas falam. E há um reconhecimento interpares, que é o que eu acho que existiu aqui. Ou seja, realmente os profissionais de saúde, uns com os outros, numa situação limite, apoiaram-se. Portanto, houve aqui uma coisa que me parece a mim fundamental no combate ao burnout, que é as pessoas, em vez de entrarem em competição uma com a outra, umas com as outras, apoiaram-se mutuamente. Houve guerra, houve uma luta pela sobrevivência. Houve, mas é muito importante dizer isso, porque eu lembro-me uma vez de uma entrevista dos mineiros de Chernobyl, quando lhes perguntaram, mas com que coragem vocês terem ido para lá para morrer? E eles responderam, nós não fomos para lá para morrer, nós fomos para salvar vidas, por isso é que nós fomos para lá. Mas eu só queria deixar uma nota, antes, se for possível, de falar da questão da esperança e das soluções. Nós, quando falamos de exaustão, de sobrecarga, etc., o problema não está só aí. E eu quero dar um exemplo muito concreto. Vai sair em breve um livro que fiz sobre o serviço médico à periferia, em que os médicos foram, com muitos enfermeiros, entre 75 e 82, para o fim do mundo, que era literalmente o que era a maioria do território português nessa altura. Foram sem meios nenhuns. Coisas incríveis, são as histórias mais emocionantes que se pode. Foi um livro que eu me diverti há muito tempo, foi o contrário do burnout. O burnout às vezes já fica um bocado, isto é tanta gente triste. Ali era uma alegria permanente. E os médicos todos hoje falam daquele tempo como um dos melhores tempos da sua vida. E, no entanto, não havia meios. É que não havia mesmo meios mesmo. Tinha muito significado. É uma coisa... Qual é o significado daquilo? As equipas apoiavam-se mutuamente em tudo. Autonomia, capacidade de responsabilidade, portanto, uma extraordinária capacidade de dar resposta. Eles foram chamados a decidir, a arriscar, a construir eles próprios de raiz um sistema absolutamente democrático no funcionamento da gestão. As lideranças são muito importantes, mas elas têm que ser eleitas para ser reconhecidas e haver relações de confiança. Não podem ser hierarquias de baixo para cima, porque isso não funciona em nenhum sistema. Ou seja, eu acho que quando nós falamos do problema hoje, nós não podemos só falar das dificuldades. Porque o que é que eu quero dizer? Vê se eu consigo transmitir. O problema não é a dificuldade, é como é que nós enfrentamos a dificuldade. Claro, a dificuldade lá está sempre, não é? Nós já tivemos muito mais dificuldades na vida. Portugal já esteve muito pior. E eu acho que as pessoas nunca estiveram tão mal do ponto de vista mental como estão agora. E para mim o problema não é só exterior, porque nós estávamos muito piores em 75 e muito piores em 1950 e se calhar muito piores em 1990. Mas hoje a nossa capacidade de resposta ela é profundamente isolada. Ou seja, nós sentimos-nos sem chão, sem rede, sem apoio, sem capacidade de arriscar, sem capacidade de errar. Quantos destes profissionais e de outros que nós não citámos aqui não podem errar? Quando o erro é natural, não estou a falar do erro médico, põe em causa, mas para evitar o erro médico, o que é que nós temos? Equipas. Também é natural. Não é? E também acontece, claro. E também acontece. Raquel, mas aí há muita coisa que deveríamos falar, que é todo o sistema em que estamos envolvidos. Exatamente. As redes sociais, a forma como também se processa toda a comunicação social. A questão do erro hoje é medida de uma forma terrível, não é? Quando o erro... Ao instante, ao segundo. O erro é parte da nossa aprendizagem. Nós temos que poder errar sem ser penalizados por isso. Assumindo os erros, porque só assim é que os corrigimos.